Boa tarde. Vamos ler mais um capítulo do livro. Capítulo 6 do livro Cura dos Traumas da Morte, do Padre Léo. O capítulo 6 tem como título Morte de Jesus. Dr. Pierre Barbet, cirurgião francês, estudou durante 25 anos a Paixão de Cristo, à luz do Santo Sudário de Turim. Após seus estudos, escreveu um impressionante livro no qual narra os horrores que o Senhor sofreu na cruz. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de uma morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para que ele aconteça, é necessário acompanhar uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas odoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fonte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto dos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, entrega-o para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa. Escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já puxou uma atadura de gaze de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao ser retirada a túnica, laceram-se as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há o risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedregulhos. Depositam-se sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira.
Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante. Agudíssima, visto que se fundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo irá se esticar fortemente como uma corda de violino tensionada sob a cavelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazem-no tombar para trás e o encosta na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam sobre ela o braço horizontal da cruz. Os ombros da vítima se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Prega-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em um líquido ácido, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém acometido pelo tétano. A isso os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aquele entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido vai se tornando vermelho. Depois, se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deve elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxame de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam o lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Em meu lugar e no seu. Nossa, acabou o capítulo 6. Que capítulo forte.
Uma verdadeira descrição de anatomia mesmo, né? Tá bom? Obrigada pela presença de vocês e até amanhã.